Vamos ao término da nossa leitura de hoje. Para você que está chegando agora, já postamos a primeira parte da leitura bíblica de hoje. E como eu disse lá no primeiro vídeo, agora de hoje até 31 de dezembro, o Senhor nos dando vida e saúde, nós vamos estar lendo não só 3 capítulos diários, mas 4 capítulos, para que a gente possa terminar no dia 31 de dezembro, em nome do Senhor Jesus. Hoje, agora na segunda leitura, nós vamos ler 1 Coríntios 16, já é o último capítulo, e 2 Coríntios, capítulo 1, que vai dizer as coletas para os crentes de Jerusalém, aqui no capítulo 16 de 1 Coríntios. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, não está escrito aqui, viu, amados? Eu que estou dizendo. Cada um de vós ponha de parte o que pode ajuntar. Isso aqui está falando da assistência social, que bênção, né? Conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Olha que organização que o apóstolo Paulo tinha. E, quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E, se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações. Amados, eu quero fazer um pequeno comentário aqui. Nós estamos passando um tempo um pouco mais difícil, né? Todo tempo não é fácil, mas agora com essa pandemia, a dificuldade tem batido em muitas portas, muitas mesmo. Aqui vocês estão vendo que a coleta para a ajuda dos irmãos em Jerusalém, que estavam passando por necessidade, eram semanais essas coletas. Mas a gente precisa procurar esse modelo aqui para nós. Ao invés de levarmos só para a Santa Ceia, chegou no final da semana, leva lá 1 quilinho de alimento não perecível, pelo menos 1 quilo, né, desse alimento não perecível. Por quê? Porque a assistência vai se fortalecendo e a gente tem como ajudar tanto os fiéis como aqueles que ainda não servem ao Senhor. Porque a necessidade está sendo muito grande, batendo a porta das igrejas. E nós precisamos socorrer os fiéis e os infiéis. Amém? Serve para a nossa meditação nessa manhã. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E, se for Timóteo, ver que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E, acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas e as primícias de Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanes e de Fortunato e de Acaio e de Acaico, porque estes suspiram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor
Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, ou seja, com um beijo santo. Hoje já não está podendo mais, né, amados? Nem pegar na mão até que passe tudo isso. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Amados, essa parte que ele diz aqui, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, ou seja maldito. Sem o Senhor Jesus, sem o seu favor na nossa vida, ou seja, sem a graça, porque a graça é o favor de Deus ao homem sem que ele mereça. Nós somos realmente malditos, estamos debaixo da maldição da lei, como o próprio apóstolo Paulo disse ali em Gálatas. Então agora vamos para o primeiro capítulo de 2 Coríntios, que diz assim, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Esses poucos versículos aqui, né? Na verdade, o terceiro e o quarto, mostra claramente o porquê muitas vezes nós passamos por tribulação. Ele está deixando bem claro que para que a gente também, depois de ser consolados por Deus, possamos ter graça para consolar aqueles que passam por tribulação. Por quê? Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Ou seja, o amor, né? As aflições de Cristo, elas são abundantes em nós, mas também a nossa consolação sobeja, ou seja, está assim, transbordando por meio de Cristo. Ou seja, nós temos como consolar aqueles que estão atribulados. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. E a gente se desespera, amados. Uma coisinha assim, comparado ao que Paulo passou. Daqui a pouco, acho que no capítulo 12, ele vai falar os mínimos detalhes de cada tortura que ele passou. E a gente reclama por tão pouco. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confessássemos em nós, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Oh, glória a Deus! Ele estava sustentado pelas orações desse povo, dos coríntios. E aí Deus foi livrando ele de morte até aquele dia que estava determinado por Deus
para ele partir para a glória. Portanto, amados, ninguém tira a nossa vida se o Senhor não permitir. Por que demorou Paulo a sua ida? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e, maiormente, convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E, com confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. E, por vós, passar à Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judeia. E, deliberando isso, usei, porventura, de leviandade? Ou, o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim, sim, sim, e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Oh, glórias a Deus! Então, amados, hoje é essa leitura, né? Já completamos 4 capítulos, 3 além dos Salmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde durante esse dia, e tal qual esses coríntios aqui, os coríntios, você não venha jamais perder a sua fé no Senhor Jesus, por nada desse mundo, mas que pelo contrário, que através dessas tribulações que você tem passado no seu dia a dia, você possa também ser como Paulo está dizendo, não é por acaso que passamos por tribulações, porque somos consolados por Deus para consolar outros que também passam por tribulações. Fique na paz, fique debaixo do favor da graça do Senhor na tua vida. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém?